trabalho de hoje, do atendimento fraterno, onde teremos a nossa palestra com o nosso irmão João Correia, que vai nos trazer um tema livre, que esse tema nos traga a clareza para que possamos aqui, nesta sala virtual, absorver todo o seu ensinamento, meu irmão João. Pedimos aqui a espiritualidade amiga, mentor da Casa Felinto Martins, mentor espiritual desse atendimento fraterno, e saudamos a todos os irmãos que nesse momento se encontram, como diz o Etelvi, online. Gostei, viu, João? O Etelvi, na quinta-feira, ele disse que nós estamos online, então você vai estar online hoje, nos trazendo essa mensagem. Na hora. E pedimos assim ao Divino Mestre Jesus, pedimos à espiritualidade amiga que nos conceda nesta tarde de hoje a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de atendimento fraterno, a nossa doutrinária. Assim pedimos a permissão ao Divino Jesus para darmos por iniciado. Assim seja, graças a Deus. A palavra está com você, João. Você tem 45 minutos. Pois pronto, vamos lá. O nosso tema livre de hoje, eu aqui conversando com meus pensamentos, eu descobri que durante a semana toda, nós aqui em casa fazendo o evangelho e de vez em quando caía no mesmo tema. E o tema é a porta estreita. Vamos treinar mais com essa porta estreita, porque ela tá aqui próximo da gente direto, então eu vou dar uma observada maior aqui sobre essa porta estreita. E aí eu aqui comecei a dar uma lida sobre o assunto e vamos conversar sobre essa porta estreita, não é? Então, o que é que nós observamos com essa parábola tão cultuada essa semana por aqui, né? Então, a gente observou que a verdade é o seguinte: as portas são as oportunidades, né, que Deus dá para a gente caminhar rumo a evolução espiritual. E essa é a porta. Calma. Deu certo. Então, o que é que é interessante, né? É a gente caminhar, a caminhada da vida, ela está nos colocada por Deus no caminho, o caminho reto, certo? O caminho da evolução. Como Deus nos dá o livre-arbítrio, ele nos proporciona a caminhada, né, do jeito que a gente quiser. Mas ele coloca as oportunidades de evolução, né? E dentro dessas oportunidades que nós temos aqui, na construção dessa evolução, nós vamos ter que chegar da evolução final, que é no espírito perfeito, certo? Que é para chegar até Deus. E para chegar lá tem que passar pela porta estreita, né? Porque a porta larga está aí à vontade. Então, essa nossa conversa, ela vai começar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, né? E ele fala o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta,
e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. E aí pergunta-lhe alguém: Senhor, são poucos, então, os que se salvam? E ele lhe disse: Perfiai por entrar pela porta estreita, ou seja, lutai, buscai, né, entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora. E se começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor, e ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficareis fora dele, excluído. Aí virão do Oriente, do Ocidente, do Setirão, meio-dia, muitos se sentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Essa é a parábola. Então, dentro dessa parábola, nós vamos fazer aqui uma reflexão para que nós possamos descobrir como alcançar essa porta estreita e como evitar essa porta larga, de tão fácil que é ficarmos nela, né? Então, quando eles entrarem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram, como a porta da vida é pequena, então, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos, né, que a entrarão, quando é que Mateus fala, né, nós vamos observar que muitos de nós temos nos ancorados, né, nas religiões, né, para dizer que somos boas pessoas. Outros se acham, né, que é bom por natureza. Então, pensamos que só por frequentar uma casa religiosa estamos quites com Deus. E ele tem a obrigação, né? Nós temos a obrigação de nos proteger, né, independentemente dos nossos atos. Então, dentro dessa nossa vivência, está na sociedade estabelecida as normas de como deveremos caminhar para o progresso moral e espiritual, né? E como devemos caminhar para o não progresso, né? E aí nós vamos observar que a atual situação hoje vivida pela humanidade, né, é de uma inversão de valores assim na sociedade tão grande que quando menos as pessoas descobrem ou acordam, elas estão aceitando a fazer parte da sociedade, né, que ela vive, discriminatória, né, pelos critérios da personalidade, por ideologias, pelo orgulho, por sua opinião, né, pelas famílias, as crenças, todas produzidas pela sociedade, como a defesa da pátria, né, contra o aborto, contra o sexo, a favor do aborto. Então, buscando sempre se alinhar a essas capacidades financeiras que tanto se coloca, né, diante das questões da sociedade no mundo atual. E isso faz com que as pessoas se voltem para uma vida totalmente mundana, né? Certo? Então, o que ocorre?
Então, dentro dessas circunstâncias, nós aceitamos que temos de fechar os olhos aos fatos, né? De sermos todos espíritos, irmãos, igualmente importantes para Deus e para todos os efeitos e consequências provenientes disso. Então, todos têm os efeitos e as consequências provenientes da vivência que nós temos, né? Aí dizemos nós que todos somos filhos de Deus, então tem que ser assim, é assim e vamos para frente, né? Então, a gente vai observar que a gente acaba sendo quase todos cúmplices né, dos sistemas que vivemos, sobretudo por fraqueza, né, por incapacidade de união, certo? Por não entendermos os conceitos de espírito fraterno, que uma coisa é eu dizer que sou espírita, outra coisa é eu dizer que sou cristão, e outra coisa é eu realmente praticar as ideias cristãs colocadas por Jesus, que nós temos que praticar aqui na sociedade. Então, nós aceitamos um sistema político e financeiro que só admite duas classes, né? A gente observa isso, que nós hoje temos as classes dos senhores, né? E as classes dos escravos. Aí que onde nós podemos dividir na classe dos patrões e a classe dos trabalhadores, onde a gente vai observar que, no caso, os trabalhadores, ou os escravos, não se caracteriza pelas correntes e pelas amarras materiais, mas pelos salários baixos, pelas condições subhumanas do trabalho, ou ainda pela situação de desemprego, de fome, de falta de moradia, de saúde, de educação, certo? Em que as pessoas não se perdem, né? Não só se perdeu, né, as posses físicas, como também a sua dignidade humana, né? Nós observamos que, quanto mais o tempo passa, as dificuldades mais aumentam e as diferenças entre as classes sociais continuam se alargando. E as pessoas continuam se alinhando ou alienando, né? Tomando posições em defesa de A ou de B, e esquecendo da fraternidade universal proposta por Jesus, que a gente tem que desenvolver. Justamente por que isso? Porque a gente sabe que essa fraternidade universal ela vai estar enquadrada dentro do Evangelho. Nós, principalmente espíritas e todos os cristãos, sabem que Jesus sempre propôs e a gente sempre cultuou e cultua aquela velha máxima conhecida por todos nós, que a gente está sempre defendendo. Fora da caridade, não há salvação. E a gente observa que a verdadeira caridade, ela nasce do sentimento de fraternidade. Todos os espíritos são igualmente importantes para Deus. Se nós não aceitamos sua premissa, não temos o pensamento alinhado ao Criador, ou seja, alinhado ao pensamento de Cristo. Então, se eu defendo um lado e sou contra o outro lado, que é também humano, e eu quero a maldade para o meu próximo, eu não estou sendo fraterno, eu não estou sendo caridoso e muito menos cristão. Então, nesse sentido, nós não estamos trabalhando na construção dessa fraternidade que irá chegar a nos levar a chegar a essa porta estreita, que é a porta da dignidade, do desenvolvimento espiritual e moral. Então, não devemos ter um critério técnico e outro pessoal, ignorando o princípio da igualdade de importância dos espíritos ao trabalho, e tendo a mesma em considerações apenas nas horas livres ou de comemorações. Então, nós não devemos
usar um critério de avaliação, né, de amizade ou de defesa de uma causa, só por um momento. Nós devemos trabalhar sempre, constantemente, com o mesmo ideal, né? Não nos aliar a quem está dizendo que é bom, sem a gente ter a certeza que é bom, né? Então, o nosso principal aliado, tem que ser o Evangelho, porque nós temos de fazer uma opção, ou escolhemos os critérios mundanos, que esses são os critérios da porta larga, onde todo mundo, cada um quer construir um critério de bondade, ou de certo ou de errado, ou escolhemos os critérios espirituais. E os critérios espirituais são os critérios que nos levam à porta estreita. Né? Por quê? Porque a porta larga, né, para transpô-la, não precisamos nos sacrificar através do trabalho íntimo. Ao contrário, basta apenas que nos entreguemos aos apelos que são dirigidos aos nossos sentidos, ligados às nossas paixões inferiores, e pronto. E nós todos sabemos, como espíritos errantes, espíritos em processo de evolução que somos, as nossas paixões, os nossos defeitos, eles estão arraigados no nosso ser, e para eles aflorarem é muito fácil. Apenas você deve seguir, fechar os olhos e sair por aí, que você vai encontrar muitos para lhe levar para o caminho mau, né? O povo diz que ninguém lhe convida para um jantar na sua casa, mas para fazer uma coisa indecente, muita gente acha convite rapidamente, né? Então, nesse sentido, evitando essas caminhadas rumo à porta larga, nós vamos nos voltarmos para a caminhada rumo à porta estreita, que ela vai simbolizar o esforço, né? E a abnegação, que né? Devemos sempre ter frente às dificuldades diárias. E a gente sabe, é com esta postura firme diante das adversidades da vida, né, que vemos aflorar as nossas virtudes, né, a nossa capacidade de assimilação, certo? E reação quanto às situações, quando a situação é difícil, que a gente sabe que quanto maior a dificuldade, certo? Quanto maior os problemas, né, muito mais as pessoas muito mais acuada fica, né, no momento de uma decisão, né? Porque quando é para você tomar uma decisão correta, é muito difícil, né? Uma decisão que tem um dizendo que o certo é o A, o outro o B, né? Então fica, como nós somos seres inferiores, se nós não nos determos a nos elevarmos através do Evangelho, as opções pela porta larga é muito fácil, né? Então, por que a maioria, né, prefere o caminho da porta larga, se é o da estreita que salva? Então, segundo, primeiro, né, por que a gente prefere esse caminho da porta larga, se ela, né, se a estreita é ela que salva? Primeiro, por causa da ignorância, né? A ignorância é o que nos leva às decisões pela porta larga. Professor João Corrêa, quer dizer que eu sou ignorante se eu fizer uma coisa errada? A falta de conhecimento, pessoal, é a ignorância, a falta de conhecimento. Se você não conhece as leis de Deus, não cultua, não pratica, você fica muito fácil de ser levado, certo? Para a porta larga, como eu falei. Segundo, porque mesmo sendo a porta estreita mais conveniente para todos, né, corresponde a algo impalpável, insensível aos nossos sentidos, não provoca e por
isto para muitos nada mais que uma utopia, né? Então, imagina, pelo que a gente observa, essa porta estreita, para muitos, é uma utopia, porque, poxa, então tudo que eu faço é errado, né? Tem gente que é assim, né? Não é. Então, terceiro, por que a porta larga é perfeitamente palpável, sensível aos nossos sentidos, sente-se seu sabor, seu perfume, seu inebriante chamamento, pois está recheada dos atrativos do mundo, como riquezas, adrenalinas, beleza, sexo, farra, prestígio, poder, entretenimento, alegria, né? Aparente felicidades e de homens e mulheres belas e exuberantes que se deixam facilmente ser enganados, explorados e usados. Então, a porta larga, ela é espaçosa e agradável e gostosa, né? É a submissão do ser ao seu individualmente, onde ele acredita ser alguém, né? Está assim alguma coisa, né? E fazer algo, ou seja, quando você se depara com tanta, né, facilidade, tantas oportunidades de coisas boas para o seu corpo, o seu eu, para o seu desejo, então você esquece rapidamente daquelas outras oportunidades que Deus nos colocou. Como muitos dizem, isso é uma utopia, né? Como é que eu vou ter felicidade sem festa, sem mulherada, sem cachaça, sem churrasco, tá entendendo? Então, é aí onde eles colocam essa dúvida. Só que nós temos que ver que, para isso, nós temos que trilhar a caminhada dentro do bem, fazendo o bem. Não é fazer o bem só para alguém, é para todos. Fazer o bem para mim e para o próximo. Então, nós todos somos responsáveis por aquilo que escolhemos para nós, em nossa vida material, né? Pois o nosso progresso moral vai depender dessa escolha. Portanto, devemos ter cuidado e responsabilidade a cada momento da escolha do nosso caminho, né? Para que assim a gente possa caminhar, claro, sustentado nas palavras de Deus e, evidentemente, nessa caminhada você vai conseguir chegar à construção, né, moral e espiritual, que essa construção moral e espiritual, esse aperfeiçoamento do ser humano, é que vai fazer com que você saia desse mundo de prova e expiação e se eleve para outros mundos. Aí é onde nós vamos entender aquela alegoria de Jesus, né, no pé da letra, quando Deus, ele diz assim, Deus, né, esse Deus que apresenta como o pai de família, aquele que não se enquadra, né, no Deus Pai, no Deus é amor, trazido pelo próprio Jesus, porque ele diz assim, né, quando ele diz que o Deus vai fechar a porta, o Pai vai fechar a porta e você vai bater e não vai conseguir entrar porque você não trilhou o caminho da verdade. Aí ele diz, a alegoria, ela mostra que Deus é amor, né? Então, se você não trilhou pelo caminho do amor, que Jesus traçou para você aqui na Terra, impossível você chegar a uma elevação espiritual que vá se elevar para próximo de Deus, né? Então, no contexto geral, esses ensinamentos de Jesus, eles nos levam a compreender nessa frase, né, que Deus, ele é Pai, mas Deus é o quê? É justiça, Deus é amor, né? É o amor do Pai em relação à sua criação, porque ele vai nos mostrar, né, na situação geral da humanidade, que ainda, né, mais próximo nós estamos da animalidade, porque devido a essa nossa ainda dificuldade de entender a nossa posição diante da sociedade, na defesa do bem e do mal.
Então, as pessoas adoram cultuar o mal, né? Vibram com coisas ruins. Então, isso, segundo Emmanuel, vem provar que nós estamos ainda longe da angelitude, não é? Por isso, o homem tão atraído pelas sensações materiais, percebidas, aquelas que são palpáveis, como nós falei ainda há pouco. Essas sensações que nos é trazida pelos sentidos físicos, né? Confundindo as necessidades do corpo com a necessidade do espírito. Essas sensações, elas nos iludem, né? E ela busca nas pessoas a satisfação, o prazer, né? Dentro dessa construção da vida, né? Entregando aqui, a gente nos levando a nos entregar, né, as satisfações físicas e materiais. E isso vai do que? Nos transformar num cultuador da vida mundana, não da vida espiritual. E aí, nesse sentido, o nosso processo de evolução vai ficar problemático, ou problemático. Por quê? Porque nós viemos para cá para evoluir. E se eu não traço a minha caminhada dentro desse processo evolutivo que Jesus nos proporcionou, ele trouxe para nós através do Evangelho e tal, e da sua vivência aqui na Terra, vai ficar difícil. Mas sabemos que, diante de todas essas adversidades que nós encontramos na vida, diante de todas as facilidades, certo? E também diante de todos os problemas que nós encontramos na sociedade, que a gente se depara para ultrapassar esses problemas, nós vamos ter um entendimento final, né, nessa construção na evolução da nossa vida espiritual, porque quando Jesus disse assim que é estreita a porta da salvação, sim, é estreita, né? A porta da libertação, né? Da necessidade de permanecer na matéria, a fim de penetrar nos planos mais elevados, né? Na moradia permanente dos espíritos, que transcende a si próprio. Essas facilidades, elas colocam um impasse muito grande nesse nosso desenvolvimento espiritual. E isso, claro, vai dar lá na última parábola, no final da parábola de Mateus, que ele diz que quanto ao, ele diz assim, o choro e ranger de dentes, né, que Jesus se refere, aquilo ali é um momento do acerto de contas, vamos dizer assim. Não, mas ali são os sofrimentos consequentes das faltas, né, que nós deveríamos ter feito. Tudo que nós fizemos, quando ele diz, vai haver choros e ranger de dentro. Por quê? Porque nós não trilhamos no caminho reto, do caminho compromissado com Deus, no desenvolvimento, na nossa evolução espiritual. E aí, após a morte, no intervalo da reencarnação, ele diz com muita clareza, esse sofrimento vai ser consequente dessas faltas que nós produzimos aqui. Eles também aos que não podemos continuar na Terra. Então nós vamos entender, quando desencarnado, que se nós tivéssemos nos elevado, nós não ia passar por outros mundos não agradáveis como a Terra. E ainda vamos observar que nessa transformação, né, de vida, que nós vamos sair da Terra para outro mundo, se nós não nos evoluímos não vamos dizer prometido, né, mas como dentro do desenvolvimento evolutivo que nós temos que ter, aqui é o processo, estamos passando por aqui, a ideia é passar para frente, se nós evoluirmos. Aí, nesse caso, do ranger e choro e ranger de dentes, nós vamos ter os sofrimentos desagradáveis em mundos totalmente inferiores, né? E podemos até nos reencarnarmos em mundos mais primitivos do que o que nós estamos hoje, do que a Terra. Então, nesse processo,
né? A humanidade, ela tem que se desenvolver, né? As virtudes que Deus propôs para todos nós vamos ter que desenvolver. Seja indo na sequência, né? Evoluindo na sequência, ou seja, voltando e tentando melhorar cada vez mais. Por quê? Porque as virtudes, elas continuam no seu ser essencial. Todos nós temos que evoluir. Aí é onde entra aquela, no final, né, da máxima, que ele diz assim, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No final dessa máxima, nós vamos observar que Deus é fiel e é pai de todo mundo. E nesse sentido, ele está dizendo que os últimos serão os primeiros são os últimos. Ele está nos dando aqui a prova de que no processo evolutivo, cedo ou tarde, você vai evoluir. Ou seja, vamos dizer, por mais que você não queira, mas você vai, certo? Então, essa aqui é a oportunidade aqui que nós tivemos de ver, observar e analisar essa nossa máximazinha muito interessante, que eu gostei da porta estreita, certo? Aí eu queria falar com a minha amiga, será que a Josiane está aí? Né? Queria ver aqui com a Josiane, era que eu queria encerrar com um videozinho, que eu não sei cadê ele, eu botei bem aqui, deixa eu ver se passa, do André Luiz, sabe? Deixa eu ver bem aqui, peraí. Ai, ai. Eu acho bom internet, né? Velho, o Vato diz online, né? Online é bom, tem hora que a gente erra. Ai, vai dar certo. Deixa eu ver bem aqui, cadê o online dele? Cadê o vídeo? Isso aqui, isso aqui. Ah, peraí. Janela. Isso aqui. Aqui é um resumozinho bem interessante que eu achei que o André Luiz fez. Esse vídeo bem aqui.
Vocês viram a porta estreita para chegar lá, o que é? Eu não falei porque a gente fica só falando e não faz, né? Mas foi. Aqui eu achei esse vídeo super apurado, sabe? Eu achei muito interessante a gente visualizar aqui com essa musiquinha de fundo, que deixa todo mundo sentimental, né? Mais sentimentalista ainda possível. Mas é interessante que a gente vai observar que dentro dessa busca da perfeição, simplesmente o que a gente pode fazer é aquela que o Espiritismo sempre fala, né? A nossa regeneração, a busca do nosso interior, da transformação interior, é que vai fazer nós chegar na porta estreita, e com certeza eu tenho uma ligeira impressão que pode até nós, né, não chegar nessa porta estreita, mas pelo menos nós estamos sabendo como é que chega. E aí me disseram que quem sabe não faz é maior pecador do que quem faz. Depois tem gente que diz, pô, eu não vou mais estudar não a doutrina. Não, é bom, você está sabendo, né, o que é certo. E aí a gente vai tirando os erros, vai desacostumando. Então vamos deixar as invejas. Eu acho que espírito não tem inveja, mas graças a Deus, porque tem inveja de ninguém, né? E espírito não é mais egoísta, nós já estudamos muito, tudo aqui só fala em egoísmo. E na vivência, no nosso dia a dia, na família, no trabalho, na sociedade, nós vamos entendendo. Quem lê, estuda e visualiza a doutrina, na hora que a gente vê algo errado, a gente sabe que é errado. Agora, o que é que falta? É a gente entender, contestar comigo mesmo, sem também querer contrapor, porque senão vai dar mais confusão, né? Então, a gente contesta, respira e vamos para frente, né? Se puder dar um conselho sem arrogância, né? Sem impor o seu gosto ao próximo, acho que é muito mais melhor, né? E eu acho que, pelo que nós estava aqui querendo entender, eu comecei a explicar. Agora baixa nós continuar estudando e vamos para frente. 15h40, Walter. Certo? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vamos descobrir, né, juntos, o que está faltando, né, Walter? Então, João, você deixou um espaço bem maior para fazer pergunta para você. Gostei, viu? É que Sinal, você gosta de ajudar o povo também, estou sabendo. sinal que você tá com essa bola toda aí, tá? João, a sua fala foi muito oportuna, João, que nós estamos caminhando, né, nesse momento de transição. E nessa caminhada, a gente não está lembrado desta parte do capítulo 18, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. João, o que é que você aconselha para as pessoas que, nesse momento, só pensa em passar pela porta largas, porque as facilidades são grandes? O que é que você argumenta nesse momento de transição para que nós possamos enxergar essa porta estreita? Eu digo sempre, eu sou professor, né, de geografia, principalmente, a gente mostra o desenvolvimento da humanidade, o processo de desenvolvimento da humanidade, desde o começo, né, da chegada do homem na Terra. E esse processo, ele é muito, muito grande. E só que nós vamos observar que esse desenvolvimento do homem, ele é constante. Ocorre que, no momento que nós estamos vivendo hoje, de transição, nós estamos observando que as transformações da humanidade ela está ocorrendo muito rapidamente. E essas transformações proporcionadas pelo desenvolvimento das tecnologias, ela faz com que, junto com a transformação do ser humano, ela também traz, junto com isso, a vontade de ter. E a vontade de ter
que todos têm dentro de si, ela aguça o egoísmo, né? E essa que é a chaga da humanidade. Então, nós temos que ter vontade de ter, né, de possuir, de construir, de evoluir melhor dentro da sociedade, de construir, né, e andar junto, mas nós temos que andar com os pés no chão para que não possamos passar por cima do nosso próximo. Então, no momento que a gente busca tudo que a gente está vendo na nossa frente, com essa evolução tão grande, né? Tem gente que está indo comprando passagem para ir para o espaço, né? E tem gente que não tem um prato de comida em casa. Então, acho assim, a solidariedade que está dentro da fraternidade que Jesus nos propôs, ela não está acompanhando, as pessoas não estão acompanhando esse processo. A evolução do homem, ele não está sendo acompanhada com a solidariedade necessária para ele se desenvolver e chegar na porta estreita, né? E o que vai fazer com que as pessoas se transformem é realmente a solidariedade. Eu acho, Wagner, o Walter, ontem eu estava assistindo até uma palestra de duas figuras super desenvolvidas do Brasil, e eles mostrando o tanto quanto as pessoas esquecem da solidariedade e no momento, né? Aí eu analisando, eu fui observar mais alguma coisa. Deus é tão o Senhor das razões que ele proporciona momentos de reflexão para as pessoas, né? E essa pandemia veio para refletir, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas estão refletindo e já refletiram muito mais sobre o seu viver, a sua vivência, né? A sua transformação, para onde é que eu estou indo, qual é o meu objetivo. Então, muita gente se voltou para si mesmo, né? Eu digo com certeza, né, quando você se volta para si e começa a entender que você não está certo, você já começa a visualizar o próximo com outro olhar, né? Então, a hora que a gente estiver trabalhando, buscando sempre o bem, não importa quem, nós vamos estar trabalhando no conjunto das ideias de Jesus e certamente nós vamos estar evoluindo. E essa evolução, que você sabe que nós estamos passando por um momento de transição, ela vai nos proporcionar a sair da Terra para um mundo melhor, se você evoluir, né, dentro desses princípios de Jesus, né, dentro da fraternidade. É o que está faltando no nosso entender, né, cada vez mais das pessoas. Certo? Mas você pode falar, senão eu falar o dia todo. Vou falar mais. Deu para compreender mais ou menos, né? Com certeza. Alguém gostaria de perguntar ao João mais alguma coisa sobre essa porta estreita? Vamos perguntar, pessoal, porque o João está disposto aí para mostrar aí toda a sua o seu trabalho realizado nessa tarde de hoje. Exatamente. A Meirinha tá super atenciosa hoje. Está até na tela, né? Pois é, Val. Então, dentro dessa nossa construção, você sabe que a nossa caminhada, traçada, claro, proposta por Deus, está nos dando aqui a oportunidade. As oportunidades estão aqui na nossa frente. E é como você diz, ó, as oportunidades de trabalhar nós temos. Agora, quem está trabalhando, né? Ah, não sei. Tem gente que foi se esconder. Você lembra que tem umas parábolas, né? Que uma coisa é você ver e achar que está errado. Outra coisa é você ver e achar que está errado e buscar consertar. Então, essa é aquela velha constância. Não adianta eu perceber o erro e não buscar consertar, porque senão eu não estou ajudando e nem produzindo nada positivamente. Nem para mim, nem para o próximo, né? João, aproveitando aqui esse tempo ainda que você deu, eu vou fazer a minha pergunta. Por que será que dentro desses 2000 anos em que esta parábola foi colocada, muitos são chamados? Há 2000 anos, Jesus disse, muitos são chamados. E por que que ele também alertou? Olha, mas a porta é estreita. Isso nos traz qual reflexão, João?
ele avisa, olha, todos são chamados, mas lembre que a porta é estreita. Na sua visão, o que é que realmente ele está querendo nos dizer? Em poucas palavras, né? Em poucas palavras, é que para entrar nessa porta estreita, nós temos que viver e vivenciar as virtudes de Jesus. Né? Quais são as virtudes? Está no Evangelho, né? O amor, né, ao próximo, amar o próximo a si mesmo. Aí se você for fraternidade, né, tem todas as virtudes do bem. Se você construir a sua vida dentro dessas virtudes, certamente a porta estreita vai ficar larga para você. Entendeu? É isso aí. Muito bem. Então, aqui, finalizando esta sua fala, lembrando que Jesus, como um irmão mais velho, ele convidou todo mundo. Foi. Né? Ele disse, olha, eu estou convidando todo mundo para vir comigo. Eu ainda estou lhe mostrando o caminho, mas eu estou dizendo que a porta é estreita. Quer dizer, se vocês se organizarem, todos passarão. Mas o fato é que ninguém sabe se organizar. E aí todos vão querer passar ao mesmo tempo no fim desta jornada de prova e expiação. É aí onde está a grande gargalo, porque todos foram convidados, mas a organização foi colocada, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas ele diz, só passarão aquele que tiver pago todos os débitos. E aí é onde está, que nós temos os nossos débitos ainda e não queremos pagar. Nós não queremos melhorar. Nós não queremos realmente nos preparar. Tá? E aí, nesta sintonia, que o nosso tempo já chegou, né, vamos agradecer ao Divino Mestre Jesus por nos convidar ao seu reino. Vamos agradecer ao Divino Jesus por nos dar esta carta magna que é o Evangelho e nos dar a oportunidade de passar por esta porta. Então, Jesus amigo, Jesus amado, espiritualidade amiga, mentor espiritual desse trabalho. Agradecemos a presença de todos os irmãos aqui nesta sala virtual. Diga-se de passagem, gostei do público. Público muito expressivo nas nossas atendimentos fraternos de sábado. Estou contente, estou feliz. E assim, Jesus, pedimos a tua permissão para dar por encerrado o nosso trabalho de hoje. Como a nossa irmã Antônia não se encontra aqui, nesta sala virtual, eu vou convidar todos a cantar a nossa música de Quanta Luz. Gostaria que todos cantassem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3, meia já. Esse ambiente descido sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz, assim empreste, como uma prece aos olhos de Jesus, quanta luz, hoje sem oração, a mestre fala aos nossos corações,
descer sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quando eu canto essa música de sábado, eu me arrepio todo. Que a paz seja com todos. Um abraço. Fiquem com Deus. Dia. Abraço. Beijo a todos. Boa tarde, até breve. E Josiane, vou falar contigo aqui um negócio aqui, ó. Eu tenho uma ideia, né? Não sei se o Walter vai combinar. Quando nós formos cantar essa música, a gente podia botar ela no YouTube, né? E aí acompanhava, aí saía melhor a gravação, ou saía até mais bonito, né? Não saía? O que é que tu acha? Deixa eu testar bem aqui. Eu já estou com ela aqui. O que eu achei no, do YouTube, direto do YouTube, não dá certo? Dá certo? Eu acho que dá. É, também dá, né? É legal. Eu acho que seria.